Numa assembleia anterior, que eu até já comentei isso com vocês, Rutherford chamara atenção por usar um terno bastante claro e uma gravata vermelha. Por que ele chamou a atenção? Porque era costume dos irmãos na época usarem terno preto e gravata preta. Porém, como o juiz percebia que esse costume também estava presente nas religiões da cristandade, ele resolveu contrariar ali no Congresso para que os irmãos mudassem a sua vestimenta. Percebam que Rutherford não estava mais respeitando a cultura e o costume local. Na ideia dele, vestir-se assim era comparar-se às outras religiões. Por isso que ele foi vestido com terno claro. Neste Congresso de Berlim, de 1931, Rutherford se irritou com fotos suas e do irmão Russell em cartões postais que estavam sendo vendidos. Ele, ao ver essas fotos numerosas nas mesas dos corredores, mencionou-as em seu discurso e instou com todos na assistência a não comprá-las e tirar algumas dos portas-retratos e colocar fora. O seu objetivo era evitar a adoração de criaturas, diz o anuário de 1975 na página 106. Só que o que o anuário não conta é que a adoração de criaturas já tinha sido promovida pelo próprio Rutherford em 1917, quando ele mandou escrever o livro Mistério Consumado, e ali deixava bem claro que o irmão Russell era o servo fiel e prudente, e que depois da morte estava guiando a sociedade Torre de Vigia. Também em 1923 foi lançado o livro O Mensageiro de Laodiceia, fazendo com que Russell cumprisse aquela profecia. Então, essa tentativa de Rutherford impedir a adoração de criaturas era tentando desfazer algo que ele mesmo havia criado. O anuário de 1976, nas páginas 150 e 151, cita as palavras de Macmillan numa assembleia lá do ano de 64, quando ele tinha 88 anos de idade, sobre o famoso evento em 1931, e que Rutherford lhe disse a respeito da escolha desse nome. Macmillan deixou claro: creio que foi o Deus Todo-Poderoso que nos levou a isso, pois o irmão Rutherford mesmo me dissera que acordara certa noite, quando se preparava para este congresso, e disse: por que será que fui sugerir um congresso internacional quando não tenho nenhum discurso ou mensagem especial para eles? Por que trazê-los todos para cá? Então começou a pensar sobre isso, e Isaías 43 lhe veio à mente. Levantou-se às 2 horas da madrugada e escreveu em taquigrafia na sua própria escrivania um esboço do discurso que iria proferir sobre o reino, a esperança do mundo e o novo nome. E tudo o que foi proferido por ele naquela ocasião foi preparado naquela noite ou naquela madrugada às 2 horas da manhã. Conclui Macmillan: e não há dúvida alguma em minha mente, nem naquele tempo, nem agora, que o Senhor o guiou nisso, e que é o nome que Jeová deseja que levemos, e estamos felicíssimos e contentíssimos de tê-lo. Essas palavras de Macmillan, elas só se encontram nesse anuário de 76. Então, o que elas revelam na verdade? Em primeiro lugar, que Rutherford começou um congresso internacional sem ter a mínima ideia do que iria falar para as pessoas. Que a reflexão que ele teve sobre o capítulo 43, o capítulo 62 de Isaías, foram às pressas numa madrugada. E que Jeová o havia inspirado a usar aquele nome. Mas será mesmo? Primeiro que o corpo governante nunca admitiu, publicamente pelo menos, que eles eram inspirados por Jeová, embora fizessem declarações bastante parecidas com isso. Em 1939, ao escrever o livro Salvação, Rutherford afirmou que o Espírito Santo havia deixado a organização lá em 1918. É sério isso, gente. Percebam a página 193 do livro Salvação. Ali diz: em 1918,
a antitípica classe de Jó, os fiéis seguidores de Cristo Jesus, a quem Jó representou, estava em grande aflição por causa da opressão que o inimigo lhe acumulara. Nesse ano, o Senhor Jesus veio ao templo de Jeová Deus. O Espírito Santo, que havia sido guia do povo de Deus e tendo cumprido suas funções, foi tirado, e o próprio Senhor Jesus, estando presente, representou o seu povo e intercedeu por ele diante de Jeová. Então, notem que o próprio Rutherford escreve no livro Salvação que desde 1918 quem guiava a organização não era mais o Espírito Santo de Jeová, mas sim o próprio Jesus Cristo. Mas note que os líderes da organização das Testemunhas de Jeová nunca admitem os seus próprios erros, nem a falácia das suas interpretações bíblicas escritas por eles, tanto em The Golden Age e em The Watchtower. Uma hora é o Espírito Santo que estava guiando eles para escrever tal coisa. Outra hora eram os anjos, como Rutherford disse diversas vezes. Outra era Jesus. Não sabemos o que é maior, se é a burrice de certas afirmações ou a arrogância de não assumi-las depois. Neste ano de 1931, foi lançado o primeiro volume do livro Vindicação, abordando os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel. Na página 338, diz o livro Vindicação, volume 1. Houve uma certa decepção, certa, mas vamos continuar, por parte dos fiéis seguidores de Jeová na Terra em relação aos anos de 1914, 1918 e 1925, cuja decepção durou um tempo. Mais tarde, os fiéis aprenderam a parar de fixar datas para o futuro e prever o que aconteceria em uma determinada data, mas confiar na palavra de Deus quanto aos eventos que devem acontecer. Será que é verdade essa afirmação? Em primeiro lugar, não houve uma certa decepção, houve uma grande decepção pela maioria dos fiéis. Nos 3 anos, 1914, 1918 e 1925. E será que, de fato, os líderes da Sociedade Torre de Vigia pararam de publicar datas? Bem, Rutherford acaba de confirmar que, pelo menos por um bom tempo, ele e a sua liderança agiram como falsos profetas. E isso com a suposta orientação de Jesus desde 1919. Mas ele não relata aqui que depois dessas datas continuaram a proclamar, por exemplo, a volta dos patriarcas, que era iminente, o constante lembrete de que o fim estava muito próximo, a ponto de dizer para os irmãos não casarem, não terem filhos nesse sistema de coisas. Por quê? Porque Rutherford acreditava que a Segunda Guerra Mundial levaria ao Armagedon. Então, vocês querem maior prova do que essa de que Jesus nunca esteve liderando a organização das Testemunhas de Jeová? Sim, Russell e Rutherford só conseguiam enxergar aquilo que estava bem à frente dos seus olhos, a guerra, e que isso então levaria ao Armagedon. Eles não conseguiam compreender que as guerras acabariam e depois o Armagedon não viria. Eles tinham o pensamento da maioria dos cristãos, que aquela guerra, aquelas doenças, as coisas que estavam acontecendo levariam à guerra do Armagedon. Só que onde estava o Jesus que não deixou isso claro para o seu escravo fiel e discreto? Onde estava Jesus? Eu respondo, estava no reino imaginário das Testemunhas de Jeová. Enquanto isso, Clayton Woodworth, o editor-chefe de The Golden Age, escreve na edição de 1º de abril de 1931, na página 428. Percebam, o que foi escrito também seria por orientação de Jesus. Será muito aparente para os leitores do livro Criação, do juiz Rutherford, que a presente condição de Vênus é perto do que a Terra era antes do dilúvio. E é significativo
que alguns astrônomos tenham avançado a ideia de que animais como os dinossauros que vagavam pelo planeta agora estão encontrando em Vênus um lugar feliz para se viver. É o Jesus da Torre de Vigia usando Clayton Woodworth para negar a eficácia das vacinas e dos soros, mas apoiar as ideias malucas como a radiobiola e dinossauros vivendo felizes em Vênus, um planeta com temperaturas que chegam a 475 graus Celsius e nuvens de ácido sulfúrico, sendo que a chuva lá em Vênus nem chega a cair, porque ela evapora, tamanho é as temperaturas de lá. A atmosfera de Vênus é tóxica e sem oxigênio livre. Obviamente, naquele tempo, os cientistas podiam não saber desses detalhes, mas com certeza Jesus saberia. E mesmo assim ele deixou escrever essas bobagens em The Golden Age. Mais uma prova de que Jesus não os estava guiando. Sinceramente, gente, como podemos confiar naquilo que Macmillan disse, que o nome Testemunhas de Jeová foi guiado por Jeová para que Rutherford pudesse fazer o seu discurso? Temos pelo menos 5 motivos para negar isso. O primeiro deles: não existe inspiração divina em nenhuma religião. Todas as religiões, inclusive as Testemunhas de Jeová, foram criadas por homens. E a religião só tem um único propósito: o controle da população. Embora se diga que ela religa o homem ao seu Criador, as pessoas precisam passar pelos sacerdotes ou por uma liderança que vai ditar aquilo que é certo e errado nas suas vidas. Então, o primeiro motivo é esse: não existe inspiração divina. O próprio corpo governante jamais admitiu que o que eles escreviam era inspirado por Jeová. Então essa história que Macmillan disse era apenas emoção dele. Em segundo lugar, Clayton Woodworth assumiu, logo no primeiro contato dele com os estudantes da Bíblia e a Sociedade Torre de Vigia, que ele passou 3 dias sob o controle de demônios. Estão lembrados disso? Então, como afirmar que o Espírito Santo de Jeová os estava guiando nisso? Primeiro que o Rutherford já disse que o Espírito Santo já não estava mais presente desde 1918. E Clayton Woodworth esteve sob o controle dos demônios. Terceiro, em 1924, a sociedade relançou o livro Anjos e Mulheres. Estão lembrados? Que era um livro que supostamente se dizia trazer o relato de um dos anjos caídos que estava arrependido. Então percebam o contato da Sociedade Torre de Vigia com esse tipo de inspiração do além. Quarto lugar, Rutherford já dissera outras vezes que os anjos transmitiam-lhe verdades para serem publicadas na Torre de Vigia. E vimos quantas dessas verdades deixaram de ser aceitas ao longo da história. E em quinto lugar, além do capítulo 43 de Isaías ser direcionado ao antigo Israel e não um grupo de americanos, o nome que o Deus de Israel prometeu a eles era Efzibá, ou seja, meu prazer está nela. Em Isaías 62, versículos 2 e 4, está escrito isso: e as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão Efzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti. Porém, as Testemunhas de Jeová não estão preparadas para essa conversa, mas estão felizes com o nome que Rutherford teve uma inspiração na madrugada para escrever. Vocês estão lembrados que, logo após a morte de Russell, o mistério consumado ele foi considerado o dinheiro ou o denário que o proprietário prometeu dar aos trabalhadores do seu vinhedo? Na parábola de Jesus, registrada lá em Mateus capítulo 20, versículos do 1 ao 16, tanto que
a primeira página do livro Mistério Consumado trazia o desenho de uma moeda, para indicar que aquele livro, a chamada obra póstuma do pastor Russell, era o dinheiro prometido da Bíblia. Mas, na edição da Torre de Vigia, de 15 de novembro de 1933, foi expresso o conceito de que o nome Testemunhas de Jeová era o denário mencionado por Jesus. Eles dizem: acreditava-se que as 12 horas mencionadas na parábola correspondiam aos 12 anos entre 1919 e 1931. Por muitos anos depois disso, acreditava-se que a chamada para o reino celestial tinha terminado em 1931 e que os que foram convidados para ser herdeiros com Cristo em 1930 e 1931 eram os últimos a serem chamados, diz a Sentinela de 1º de maio de 2007 na página 30. Percebam que essa questão do denário ser comparado ao nome Testemunhas de Jeová, associar as 12 horas da parábola de Jesus com 12 anos, isso tudo é fruto da mente dos líderes da Torre de Vigia, da criatividade imaginativa deles em associar sempre qualquer medida que a Bíblia fala, seja qualquer medida de tempo que a Bíblia fala, seja de horas, seja de anos, seja de tempos, com as coisas que estavam acontecendo com eles naquele momento, o que sempre se mostra algo falso. E notem ainda que sempre é dito, acreditava-se, pensava-se, nunca eles chegam e falam, nós ensinamos tal coisa, estávamos errados. Mas não. A Sentinela de 1º de agosto de 67 também fala sobre isso, sobre o uso do nome Testemunhas de Jeová como o dinheiro ou o denário. Agora, vocês conseguiram entender esse detalhe de que em 2007, nessa Sentinela, foi dito que eles tinham que mudar o fim da chamada celestial? E por que tinham que mudar? Será que teve uma nova luz que Jesus deu para eles? Não. Simplesmente porque começaram nessa época a surgir mais pessoas se dizendo ser ungidas. E muitas delas que pertenciam ao corpo governante, né? Ou aos que lideravam a organização na época. Como negar que essas pessoas eram ungidas? Mas ao mesmo tempo, como dizer que a unção tinha terminado em 1930, 1931. Não batia. Então eles precisaram mudar a doutrina e foram mudando ao longo dos anos porque novos ungidos vinham surgindo. Em vez do restante diminuir, só aumentava. E essa crença só foi abandonada em 1966, 33 anos depois. E não mudara antes porque em 1933, eles acreditavam que o reino de Deus não demoraria muito para acabar com os governos humanos e levar o restante ungido para o céu. O livro Proclamadores, numa pequena nota, ele explica que, embora a evidência indique persuasivamente a orientação de Jeová na escolha do nome Testemunhas de Jeová, a Sentinela de dezembro de 1944, nas páginas 189 a 190, 15 de março de 58, as páginas 190 e 191, e o livro Novos Céus e uma Nova Terra, páginas 238 a 245, indicaram mais tarde que esse nome não é o novo nome mencionado em Isaías 62:2, 65:15 e em Revelação 2:17, ainda que o nome se harmonize com a nova relação mencionada nos 2 textos de Isaías. Percebam que essa nova luz, contradizendo o argumento de Rutherford, só foi mudada mais de 10 anos depois de adotarem um novo nome após a morte do juiz. Ele era contra os movimentos feministas e o Dia das Mães parecia-lhe uma adoração de criaturas. Embora o Dia das Mães tenha sido criado por Anna Jarvis, uma mulher que tentou homenagear a sua falecida mãe e lutou a vida toda para que o Dia das Mães
não fosse um dia específico para o comércio. Por quê? Porque a sua intenção era induzir as pessoas a uma reflexão sobre as suas relações pessoais entre mães e filhos. Rutherford, em 1931, relacionou a ascensão pós-1919 dos movimentos feministas que incentivavam a igualdade dos sexos com a influência satânica e afirmou que o costume de homens tirarem o chapéu para as mulheres ou ficarem de pé quando uma mulher se aproximava era um esquema do diabo para afastar os homens de Deus e indicava uma tendência efeminada nos homens que praticavam tal costume. Imagine, além de ser machista, Rutherford ainda chamava de afeminado quem se comportava dessa forma diante das mulheres. O Dia das Mães foi descrito de forma semelhante como parte de um plano para afastar as pessoas de Deus. Ele escreveu nesse livro, Vindicação, volume 1, nas páginas 158 a 160. À primeira vista, a organização do Dia das Mães parece inofensiva e calculada para fazer o bem, mas o povo ignora a mão sutil de Satanás nessa questão, e que ele está por detrás do movimento para afastar o povo de Deus. Nem o homem nem a mulher devem ser adorados por fazerem o bem, porque tal ato é o seu dever. A adoração de criaturas de qualquer tipo é errada e uma abominação aos olhos de Deus. Mas o que esperar do pensamento de um homem que havia deixado a mulher inválida em outra cidade com o seu filho e passou a viver numa mansão luxuosa com uma mulher mais nova, não é mesmo?